passaram o final de semana? Foi divertido. Eu vi que alguns me mandaram algumas atividades, né, da dinâmica, da brincadeira que a tia colocou. E a tia fica muito feliz pelos pais estarem participando junto com vocês dessas atividades, tá certo? Garanto que foi divertido, né? Brincar um pouquinho. E também quero agradecer a todos que estavam na brincadeira sexta-feira. Foi divertida, a tia riu bastante com vocês, tá certo? Todos animados, empolgados, ansiosos, né, para brincar e também para saber o resultado. Então, foi muito bom, tá certo? Agradeço desde já aos pais que se dedicaram, né, e que fizeram com que acontecesse a atividade. Depois a tia promete que vai fazer um vídeo com as fotos de todos, tá certo? Também teve alunos que não estavam na hora, mas do mesmo jeito brincou em casa, fez a atividade, e é bem gratificante ver esse resultado de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha se divertido bastante, certo? Olha só, a nossa semana está começando, né? Nós hoje estamos segunda-feira, hoje é segunda-feira. A nossa semana está começando, né? Graças a Deus, a nossa semana vai começar bem dinâmica, bem divertida, e bem animada, com os painéis que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Eu vou até afastar um pouquinho. Ó, nós temos, a tia trouxe aqui para vocês alguns painéis, tá certo? Que representam a semana do folclore. Eu tô falando semana, mas a data comemorativa do dia do folclore é dia 22 de agosto, tá certo? Só que eu chamo de semana porque nós vamos passar a semana participando de atividades onde vocês vão conhecer um pouquinho do nosso folclore. E como eu queria que vocês estivessem na escola, que nós estivéssemos na escola, para a gente passar essa semana fazendo atividades divertidas, né? Vocês conhecendo o folclore ainda mais, que o ano passado vocês também participaram, né? E eu acredito que vocês vão gostar também assim, mesmo que seja dessa forma, né? Através dos vídeos. Não deixa de ser importante e de vocês aprenderem também, não é isso? E aí nós vamos falar sobre o que é o folclore. A tia fez esse cartaz aqui do folclore, tá certo? Em comemoração, e nós vamos passar a semana com ele aqui, certo? E aqui nós temos um personagem do folclore, que ele é, assim, bem conhecido por todos, tá certo? Mas antes de falar desse personagem, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é folclore, né? Então, a palavra é um pouquinho complicada, né? Um pouquinho difícil, talvez vocês achem até estranho. Mas o que é folclore, né, tia? O folclore é tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, certo? E o que é que faz parte da nossa cultura, tia Isa? As lendas, as brincadeiras, as adivinhas, as parlendas, os trava-línguas. Vocês estão lembrados do trava-língua que a tia passou? Vocês teriam que passar um áudio ou um vídeo para mim, lendo um trava-língua, né? Sem enrolar a língua, né? Porque o trava-língua é justamente isso. As palavras, por serem muito parecidas, a gente acaba enrolando e não falando a palavra certa, não é isso? Os trava-línguas, as lendas, as brincadeiras, as adivinhas, as cantigas de roda, que vocês fazem bastante isso na escola, as quadrinhas, certo? As comidas típicas, as danças, tá certo? Os brinquedos,
Então, brinquedos e brincadeiras que fizeram e que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do folclore, certo? Então, essa data é para comemorar toda essa riqueza da nossa cultura, né? E que vocês, todos os dias que vocês conhecem, que a gente no cotidiano, no nosso dia a dia, participamos e às vezes nem damos conta que aquilo dali faz parte da nossa cultura. Quando vocês estão brincando, né, na escola, cantando aquelas musiquinhas na hora do pegar ou na hora de começar a brincadeira, a tia já falou isso aqui, não foi? Junto com a tia Carol? Então, tudo isso faz parte da cultura e faz parte do nosso folclore, tá certo? E aí, para dar início, eu falei aqui sobre as lendas, né? E sobre esse nosso amiguinho aqui, ó, que é o Saci, certo? E aí, eu tenho algumas lendas, antes de iniciar a aula, que será de matemática, tá certo? Eu tenho algumas lendas que eu quero que vocês me digam, tá certo? Através de um áudio, qual delas vocês querem que a tia leia, que a tia conte para vocês, tá certo? E aí nós temos a lenda do Saci, que é esse rapazinho aqui, ó. Tem até ele aqui também nesse cartaz, certo? A lenda da mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Do boto cor-de-rosa. Do lobisomem. Da cuca. Quem já viu falar nessa lenda aqui da cuca? Né? Ela passa até num programazinho de televisão. Da Iara. Do boitatá. E aqui eu tenho outras. Do curupira e da Vitória Régia, que a tia não falou ainda. Tá certo? Mas eles estão aqui. E aí, vocês vão me dizer qual dessas lendas que vocês querem que a tia conte a história. Tá certo? E aí, nós vamos para a nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática hoje vai ser na página 96. 96 não, 97. Certo? A 96 nós já fizemos. Só que nós não vamos começar a falar da aula, do assunto. Nós vamos, antes, a tia vai contar uma historinha para vocês. E aí nós vamos para o livro, certo? E a nossa historinha é Os 10 Sacizinhos. Vocês querem ouvir? Querem saber como é? E a tia trouxe aqui, ó, os 10 sacizinhos. Olha ele. Ele tem a cara de muito sapeca, não é? E realmente, viu? O saci, ele é muito sapeca. Ele adora esconder as coisas, certo? Me disseram que ele adora esconder as coisas. E ele é um menino muito impossível, certo? Mas aí vamos contar uma historinha dele rapidinho, que é a história dos 10 sacizinhos, certo? Vamos ver o que foi que aconteceu com esses 10 sacizinhos. A tia trouxe eles aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Vamos lá? Eram 10 sacizinhos. Olha os 10 aqui. Um deles ficou imóvel e nunca mais se moveu. E sobraram 9, certo? Eram 9 sacizinhos. Um comeu biscoito, o biscoito estava velho e sobraram 8. Eram 8 sacizinhos, olha eles aqui. Um foi de charrete, embarcou e sobraram 7. Eram 7 sacizinhos. Um foi contra as leis. Então, teve que fugir e sobraram 6.
Eram 6 sacizinhos. Um colocou brinco. Era um brinco enferrujado. E sobraram 5. Eram 5 sacizinhos. Um foi ao teatro. E o teatro pegou fogo. Sobraram quantos? Sobraram 4. Eram 4 sacizinhos. Um foi pro xadrez. Não conseguiu se safar. E sobraram 3. Eram 3 sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz estava mofado. E sobraram 2. Eram 2 sacizinhos. Um ficou de jejum. O jejum foi demasiado. E sobrou apenas 1. Sobrou um só sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida. E não sobrou nenhum. A história do saci que a tia contou aqui, sobrou algum saci? Não sobrou nenhum, não foi? E aí eram 10. E desses 10 foi sumindo um e não sobrou nenhum, não é? E aí quero que vocês me falem uma coisa. Sobre o nosso assunto de matemática, nós estamos estudando subtração, não é isso? Na subtração, quando você tem mais de um elemento e você vai perdendo, igual foi sumindo o saci, não é? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lápis, não é isso? Quando eu tiro um lápis, perdi um lápis, eu fico com 4. Eu tenho 4 lápis, perdi mais um, fiquei com 3. Tenho 3 lápis, perdi mais um, fiquei com quanto? Fiquei com 2. Tenho 2 lápis, perdi outro lápis, fiquei com quanto? Fiquei com 1. Como é o sinal da subtração? A tia tinha ele aqui. Eu vou fazer ele aqui atrás para vocês verem. Aqui atrás dessa parte. Nós temos esse símbolo aqui, né? Ó, esse símbolo aqui é o símbolo de menos, certo? Então, eu fui contando a história do saci, foi sumindo um, foi sumindo outro, até que não sobrou nenhum. Eu estava fazendo uma continha de menos, uma subtração, enquanto eu estava contando a história e ia sumindo um. Eu estava, não é? E aí, no livro de vocês, na página 97, tem essa atividade, certo? Tem essa atividade aqui, que diz assim: vamos trabalhar com uma reta numérica. Comece sempre pelo número maior. Ande para trás e descubra a resposta das subtrações, certo? E aí nós temos 7 menos 3. Como é que eu vou voltar, certo? Então, se vai ser 7 menos 3, então eu vou aqui na casinha do 7 e eu volto 3 casinhas. Onde é que vai parar? 7, aí eu passo para 6, 5, 4, certo? Então, 7 menos 3 é igual a 4. Eu vou fazendo, levando o 7 para a quantidade de casinhas que está pedindo, voltando a seta, certo? Voltando a seta, até a quantidade que está pedindo. E aí, você vai saber quanto